Bom, então eu vou começar aqui, pessoal. Vou só colocar a apresentação para vocês. Vocês conseguem visualizar todo mundo? Então, a mesa hoje será mediada pelo professor Rafael Gonçalves, professor da PUC, intitulada Favelas, Desigualdades e Potencialidades. Tá? Vou estar passando aqui alguns avisos para vocês, antes de apresentar oficialmente ao professor Rafael. Vou pedir para as pessoas, durante a fala dele, fecharem as suas câmeras e os áudios, tá? Para ficar mais fácil a visualização e não ficar muito pesada a live, senão a live pode cair um pouquinho, tá bom? E também tem a questão dos direitos autorais, que depois essa live vai estar disponível no Facebook e no site do Departamento de Serviço Social da PUC, tá bom? Então, vou fazer uma apresentação ao professor Rafael. Primeira coisa que ele pediu para avisar todo mundo que ele era botafoguense, então tá lá, né, a primeira coisa. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Filosofia pela Faculdade João Paulo II. É mestre em Dinâmicas e Comparações da Sociedade e Desenvolvimento pela Universidade Paris 7. Não vou me arriscar a falar em francês aqui. Rafael depois me ajude. Doutor em História e Civilizações também pela Universidade Paris 7. Pós-doutor no Laboratório de Antropologia da Escrita, né? Jovem cientista da FAPERJ desde 2012 e bolsista de produtividade CNPq desde 2016. Desenvolve projetos dentro da linha de pesquisa Questões Socioambientais, Urbanas e Formas de Resistência. Professor adjunto do Departamento de Serviço Social da PUC e coordenador do grupo de pesquisa LEUS, Laboratório de Estudos Urbanos e Socioambientais. Idealizador do movimento Seja Vivo, que é um movimento que trabalha o enfrentamento ao Covid-19, e coordenador e idealizador dos cursos de extensão Favelas, Estudos Urbanos e Aportes Teóricos e Memórias, e Conflitos Urbanos, Teoria, Metodologia de Pesquisa, cursos que estão abertos na PUC atualmente. Essa é a pós, né, que essa live faz parte, pós de Assistência Social e Direitos Humanos. É uma pós de 360 horas e 18 meses. Está disponível para mim junto ao site da PUC, na qual o professor Rafael, a professora Valéria, todos são professores dessa pós. Eu também dou aula lá e faço orientação de TCC. Então, só lembrando, desligarem os microfones. Quem tiver pergunta, pode encaminhar pelo chat. Eu vou estar fazendo a anotação de todas as perguntas e após a fala do Rafael, eu farei em blocos para que ele possa responder tranquilo e todo mundo seja, né, atendido. Então, voltando a avisar, ela está sendo gravada. Então, relembrando, por favor, desliguem as câmeras. E quem quiser o certificado, por favor, coloque o nome completo e o e-mail no chat, que depois a professora Cindeli vai estar encaminhando para vocês o certificado, tá bom? E a próxima será da professora Giovana e da professora Heloísa Mesquita, que será mediada pela professora Valéria Bastos. Tá bom? A todos. Rafael, estamos por sua conta. Se eu esqueci alguma coisa, por favor, complemente. Não, tá perfeito, tá perfeito. Tá? Então, e a dinâmica, então eu falo um pouco? É isso, Daniel? Isso, você E fala aí... o tempo que você achar necessário. Assim que você terminar a sua fala, eu vou fazer as perguntas que forem colocadas no chat para você, em blocos de 3, para que você possa responder e todo mundo ser atendido, tá bom? E depois, no final, a gente abre se alguém quiser falar alguma coisa, quiser expor alguma coisa. Tudo bem? Tá ótimo, tudo bem. Então, primeiro, vocês escutam bem? Tudo certo? Perfeito. Então, primeiro eu queria agradecer a organização da Cindeli, acho que é uma super iniciativa, apesar dessa distância de manter o contato com os alunos e, sobretudo,
enfim, da dificuldade de retomar após nesse contexto, mas eu acho que mesmo virtualmente a proximidade e o debate continua existindo. Acho que isso que é importante. Queria agradecer a todos que estão presentes, né, por esse sábado à tarde, enfim, da gente poder discutir as questões, enfim, discutir um pouco questões urbanas e sobre, mais especificamente sobre as favelas. Agradeço também ao Daniel por estar organizando mais à frente o dia de hoje, nessa tarde de hoje. Enfim, é um grande prazer estar aqui, a todos os meus colegas. Enfim, eu aqui rapidamente vendo, a gente já falou alguns, eu consigo ver a Valéria, mas são tantos, já temos mais de 30 aí na live, que é difícil acompanhar todo mundo. Mas então agradeço também de estarem juntos. Bom, então o tema, né, que a Sindeli propôs, a gente falar sobre favelas, desigualdades e potencialidade. Vocês vão ver que assim, eu vou tentar rapidamente, normalmente eu não sou muito rápido, então eu vou ser bem rígido no meu próprio horário, que senão às vezes desce aqui o Fidel Castro, eu começo a falar que nem um louco. Então eu vou tentar ser bem sucinto, mas mais para lançar algumas ideias para ser um pouco um estímulo para o debate depois, né, e das questões e para o debate que a gente possa continuar a partir da minha fala. A ideia é, enfim, vocês vão ver que talvez tenha uma ideia central, eu vou chegar a isso no final, que talvez seja o ponto mais importante assim que eu queira chegar, e eu vou falar algumas outras coisas antes só para chegar a esse ponto lá no final. O que é interessante, assim, sobre a questão das desigualdades e potencialidade, eu vou tentar puxar claramente sobre o contexto que a gente vive hoje, especificamente sobre a Covid, e que a questão das favelas está muito central o debate, e eu acho que essas duas dimensões de desigualdade e potencialidades, elas estão escancaradas, né? E eu acho que cabe a nós reforçar essas discussões que, de alguma forma, podem aparecer paradoxais, mas não, a gente vai ver que isso são questões que se complementam totalmente no contexto atual, né? Eu acho que um primeiro ponto, e que é mais simples da gente falar, a questão das desigualdades. Eu acho que manifesta-se claramente no contexto atual sobre a distinção e as formas de atuação do Estado nas favelas e no restante da cidade. Enfim, favelas, a gente poderia também acionar outros espaços, mas que ficam claramente escancaradas pelo acesso a serviços, né? Acesso a qualidade na condição, por exemplo, de moradia. Enfim, então isso é muito notório e é claramente especificamente na questão da Covid. Eu acho que foi uma dimensão muito escancarada lá no início, sobretudo da pandemia, onde ficou muito notório, muito claro alguns problemas. Enfim, então inicialmente, acho que é claro, a gente vai estimular as pessoas, por exemplo, a lavar as mãos em contextos onde nem água existia. Enfim, então a gente começava a identificar muito claramente o grau de desigualdade que estava em jogo e como isso precisava ser mais bem tratado e adaptado às condições e às respostas do Estado a essas dimensões, né? Outra dimensão, claro, a densidade da ocupação, né? Enfim, das moradias. Então, quantos alunos, enfim, colegas e conhecidos moradores de favela que falavam a dificuldade de você fazer quarentena, isolamento, primeiro em condições muito concretas, né, de moradia, enfim, quando às vezes você tem que partilhar em um cômodo, 2 cômodos, onde moram 10, 15 pessoas. Então, como você, de muito concreto, fazer esse isolamento. E, claro, de questões também mais estruturais, né? Enfim, então, a gente está falando em condições de trabalho, muitas vezes precárias ou informais, onde, na verdade, o Estado, e aí não vou entrar muito nesse debate, mas é notório, ele não fez muito justamente para garantir as condições adequadas para que as pessoas pudessem se proteger justamente da pandemia. Então, é claro que em muitas condições as pessoas precisavam sair para trabalhar, enfim. E claramente nas partes, enfim, de trabalho, enfim, essencial, né, claramente, que seja mercado, enfim, em todas essas dimensões, ou a saúde, mas também quem não tinha menor tipo de resposta, ou que a resposta por parte do Estado tardou muito e que era necessário, enfim, trabalhar de manhã para ter o que comer à noite, né? E isso, talvez, nas favelas, isso se manifestou muito mais claramente, né? Então, acho que essas dimensões são importantes, e é claro que tem outras dimensões aí, a gente poderia entrar
e uma reflexão mais ampla até da discussão do urbano no Rio de Janeiro, que é claramente também a discussão racial, né? Enfim, então que há ainda pouca reflexão de densidade para que a gente analise, enfim, o corte racial dentro da expansão da cidade do Rio de Janeiro, e aonde, por exemplo, a população negra, preta e parda, ela está mais representada, e é claramente que nas favelas isso é muito notório, né? E quando a gente vai analisar, é engraçado, porque já na década de 50 eu encontrei alguns trabalhos, por exemplo, O Negro no Brasil, do Luiz Costa Pinto, onde essas questões já eram bem definidas e bem marcadas, onde ele já botava o dedo na ferida, identificando, no caso do Rio de Janeiro, como já existia um corte racial na construção dos seus espaços, mas como que a própria construção teórica dessa loucura da democracia racial apagou, de alguma forma, uma reflexão mais fina e mais densa da projeção espacial dessa discussão racial, né? Então, a gente vai ter, no decorrer dessas décadas, pouca densidade, né, de reflexão sobre isso. A gente pode falar, no caso de São Paulo, por exemplo, a Raquel Roni, que ela já trouxe uma reflexão em termos, já na década de 80, 90, uma reflexão no que diz respeito a São Paulo. E no caso do Rio de Janeiro, a gente vai ver, por exemplo, a reflexão do Andrelino Campos, do saudoso Andrelino Campos, geógrafo, que faleceu tem uns 2 anos, tanto na sua tese de mestrado, na dissertação de mestrado, que ele já fazia uma reflexão, que ele conectava quilombos, né, e favelas, mas identificando espaços marginalizados ou criminalizados, talvez, como há uma certa conexão. E talvez o trabalho, sobretudo, do doutorado dele, né, que ele faz a partir do Flávio Gomes, quando ele trabalha lá os campos negros vinculando-os a quilombos no Vale do Rio Paraíba, ele inverte essa reflexão para falar que o Rio de Janeiro e as políticas urbanas, no decorrer do tempo, ele constituiu campos brancos, né? Ou seja, as políticas remocionistas, sobretudo no período 60 e 70, durante a ditadura militar, ela teve um foco de expulsão da população favelada, e que também foi um foco racial, porque expulsou grande parte da população, por exemplo, negra, da zona sul do Rio de Janeiro. E quando ele vai analisar o censo do ano 2000, na tese de doutorado dele, ele identifica, por exemplo, que a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, 99% da sua população é branca, ou se autodenomina branca. E aí, quando a gente faz um corte mais amplo da zona sul do Rio de Janeiro, a gente vai ver claramente onde a população negra é mais representada, são justamente nas favelas situadas nesses espaços. Então, isso para falar que essa desigualdade, né, ela é claramente espacial, social, racial, e a gente começa já a identificar isso claramente no que diz respeito, por exemplo, à pandemia nos dias atuais, né? E isso foi algo muito falado no início, não sei se vocês lembram, porque quase a gente já pode começar a fazer uma história, né? Porque passaram 4 meses, mas parece que passaram 10 anos já, né? A gente já está 10 anos preso em casa. Enfim, quando a gente olha para março, parece que já é um passado distante. Mas quando a gente pensa lá em março, era isso, a gente, enfim, alguns colegas, isso que o Daniel falou desse movimento Seja Vivo, enfim, e a gente começou a discutir muito claramente que a pauta que foi posta no Rio de Janeiro ou no Brasil sobre a pandemia era algo que já era mediado pelas respostas europeias, né? Que foi respostas negligentes no início, né? Não, posteriormente não. A Europa respondeu concretamente, tanto que eles relativamente controlaram. Mas eles responderam com um atraso. Aqui eu não vou nem falar que foi negligente, eu já acho que aqui já é doloso mesmo, já é criminoso a nossa resposta, já não é nem de negligência. Mas, em março, uma das questões que estavam em pauta era justamente como a gente vai adaptar essa resposta no caso brasileiro, e a gente via aqueles balcões bonitos em Roma, em Madrid, as pessoas tocando violino, enfim. E a gente falava, gente, essa quarentena tá boa demais, enfim, todo mundo tomando vinho. Falei, se a gente não encarnar essa quarentena no nosso contexto, isso vai ser um absurdo, vai ser um impacto realmente enorme. E esse foi um grande debate de como trazer essa informação concretamente, informação essa que ainda é muito fluida, né, muito complexa. Enfim, eu até hoje discuto com a minha mãe, porque volta e meia ela manda lá algo de cloroquina, ivermectina. Eu falo, mãe, mas isso ainda não está certo. Não, enfim, já está tomando ivermectina de maneira profilática. Eu falei, calma, enfim. Então, é claro que essa informação era muito complexa, e como chegar essa informação de maneira muito concreta
a espaços e que a gente teria que fazer na medida do possível, que fosse possível chegar, né? E aí, enfim, eu vou chegar mais para o final, mas a gente começa a ver já o aspecto das potencialidades nas favelas e como, por exemplo, todo o esforço dos comunicadores comunitários, eles tiveram um papel fundamental e como essa informação chegou a partir de uma criatividade absurda. Eu vou chegar a isso mais para o final, eu vou voltar a esse debate. Mas como a informação chegou, né? Então, claramente, já no final de março, início de abril, você já tinha um impacto e essa informação ela foi modulando, de alguma forma, a próprio tipo de atuação da grande mídia, né? Que começou a chegar nas favelas, a questão, enfim, como essa atuação poderia ser estabelecida. Ou seja, eu acho que tem uma dimensão importante, então, quando a gente vai falar das desigualdades, né? Eu acho que esse é... E claramente a gente começa a identificar como a pandemia ela traz problemas estruturais de um tipo societário que a gente está construindo, né? E claramente no Brasil, de maneira muito mais exacerbada, de 2, 3, 4 anos para cá, né? Então, em termos de trabalhistas, isso ficou notório. Então, em contextos de pandemia, onde a gente tem relações de trabalho com menos garantias, claramente a gente vai ter mais impactos, né? Então, enfim, e claramente a gente começa a identificar respostas a essa situação. A gente viu na questão da greve dos entregadores, enfim, como essas dimensões começam. Então, a relação de trabalho existe, mas as formas que elas se reproduzem são muito distintas, né? A questão do SUS, eu acho que a questão da saúde pública, a gente viu isso notoriamente, a importância, a centralidade, como essa certa precarização e talvez também a privatização interna desse sistema, ele traz problemas concretos nas respostas públicas, né? A gente viu também claramente, eu acho que isso é importante falar, na dimensão da assistência, né? da própria rede assistencial, e pouco a pouco as pessoas começaram a identificar, é precária, as condições do CREAS, como que as condições dos assistentes sociais de trabalho, enfim, a gente começou a identificar que isso é central numa resposta no contexto dessa, mas quase que, na verdade, isso era invisível, né, dentro de um contexto normal da sociedade. E a dimensão urbana também. Então, quase que as pessoas começaram a ver, tem problema em favela, eu não sabia, enfim. É claramente uma grande hipocrisia da nossa sociedade e que talvez a pandemia ela deu uma possibilidade de colocar o dedo na ferida, né? E que a gente conseguisse identificar essa maneira de maneira muito mais concreta. E aí talvez já seja um primeiro elemento para a gente suscitar para o debate a importância, assim, não dá, e eu acho que isso foi bem bacana, a gente está fazendo vários podcasts e hoje a gente falou com um colega do Chile, né? E no Chile isso é notório, está terrível a resposta do Chile, está grandes problemas, inclusive em termos percentuais pior do que o Brasil, mas a importância de falar o seguinte, não dá para a gente voltar ao normal que éramos, né? Então, assim, e aí essa potencialidade já é também uma dimensão que a gente pode trazer para o debate, né? Que sociedade queremos construir no pós-Covid? A gente não pode voltar ao normal que era, né? Essa sociedade ela era doente, ela era uma sociedade que destruía enfim, a própria sociedade, homens e mulheres, né? E aí eu acho que o importante é a gente pensar especificamente do que a favela trouxe nesse contexto da pandemia de potencialidade, né? E aí eu acho que um elemento importante, inicialmente, para a gente chegar a esse ponto e lançar o debate, é a gente primeiro imaginar e compreender de que maneira, e eu vou aumentar talvez os espaços considerados informais na nossa sociedade, eles são representados e compreendidos, né? Então acho que um primeiro ponto, existe uma associação muito sistemática a considerar esses espaços como espaços marginais, né? Como marginais no sentido a parte da sociedade. E eu acho que isso está muito claramente, meus alunos mais ou menos conhecem um pouco esse contexto, mas eu vou me repetir aqui um pouco. Mas eu acho que existem algumas tramas teóricas que, de alguma forma, consolidaram essa ideia vinculada a esses espaços. Então, primeiro, acho que claramente a gente tem todas as teorias da marginalidade que tiveram um grande impacto na compreensão da nossa sociedade a partir aí da década 40, 50, 60. E essas teorias, enfim, que vai beber desde lá da Escola de Chicago, mas que vai ter um impacto muito forte, sobretudo, por exemplo, na reflexão do serviço social dessa época, né? E aí o que vai acontecer? A gente vai associar esses espaços a espaços marginais, criminais, enfim, com uma carga
muitas vezes moral, extremamente importante. E algumas dessas teorias vão chegar quase a falar de uma cultura da pobreza, né? Como que existisse uma cultura específica desses espaços que fossem distintas do resto da sociedade. Em termos ecológicos, se a gente for falar, uma dimensão importante que vai ter é que você vai associar a população que ali vive a esses locais, e esses locais eles vão reproduzir de alguma forma essa cultura da pobreza. Então, qual seria a solução, né? Então, a solução em termos de políticas públicas, por exemplo, seriam as políticas habitacionais, e aí é muito interessante a gente pensar como essas políticas habitacionais elas têm um caráter de modular e de formatar um novo cidadão, né? Então, a gente vai, por exemplo, a transferência de propriedade privada, que ele tenha a perspectiva de ter algo para proteger, enfim, a questão da moradia muito marcadamente constituída nessa ideia, enfim, de classe média. Ou seja, a política habitacional ela tem claramente esse caráter de formatar, de modular, e um dos elementos importantes é preciso destruir as favelas. Então, a favela, na verdade, seria um mecanismo de reprodução dessa cultura da pobreza, enfim, dessa reprodução da marginalidade, e a destruição desses espaços teria como pertinência e solução a destruição dessa marginalidade. E é claro que a assistência ela vai ter um papel central nessas políticas, né? Então, que seja, no caso do Rio de Janeiro, a Fundação Leão 13, Cruzado São Sebastião, os parques proletários na década de 40, por exemplo, para quem conhece a PUC na Gávea, o estacionamento onde hoje tem os restos ali da obra do metrô era um dos parques proletários provisórios construídos na década de 40 durante o Estado Novo. E é claro que essas políticas habitacionais elas eram permeadas e atravessadas por políticas rígidas de assistência social que tinham como caráter justamente a transformação desse cidadão, fazendo com que ele saísse dessa condição de marginalidade e pudesse, enfim, se tornar cidadão. O que é interessante pensar é que essas dimensões, então, da marginalidade, que vai ser permeada também sempre por uma dimensão racial extremamente marcada, ela, de alguma forma, ela é duradoura na sociedade até os dias atuais, né? O que, de alguma forma, vai justificar e legitimar formas de atuação do Estado muito distintas, né? Nesses espaços relacionados a outros, né? Inclusive em termos, por exemplo, da política de segurança pública, como a polícia age em certos espaços distintos de outros, e como a gente vai ter sempre essa dimensão, a favela como sendo um espaço negativo, né? Marginal, enfim. É preciso, de alguma forma, que essas pessoas... É como que, às vezes, a gente escuta, né? Fulano saiu da favela, mas a favela não saiu dele, né? Enfim, essa dimensão, como esses espaços são marcados e são... formatam, enfim, o ethos dessa população, né? E o que é interessante imaginar, e aí em termos mais de história, é que quando a gente começa a analisar os dados, os relatos desse período, eles são incongruentes, os relatos com as conclusões, né? Então, por exemplo, o Oscar Lewis, quando ele vai formatar a partir da população de Porto Rico, da Cidade do México, inclusive do subúrbio de Nova York, ele faz relatos super densos e finos sobre as articulações dessas famílias, sobre as formas de acesso a trabalho, sobre a questão mesmo de constituição de mercado imobiliário informal, ou seja, são sociedades muito, muito complexas, mas que, na verdade, os resultados vão ser sempre mas na verdade eles são marginais e a resposta é retirá-los dali, né? Então, por exemplo, eu trabalho, e a Lohana, que está aqui comigo, ela trabalha também, não sei se a Gabriela falou que vinha, mas ela também já trabalhou. Eu trabalho fichas da Fundação Leão 13 e é extremamente interessante, na década de 40, 50, o relato que eles fazem da favela da Praia do Pinto, ali na Lagoa, são relatos extremamente finos, complexos, de realidade, de agenciamentos dessa população, de acesso a recursos, possibilidades. É uma população que está completamente integrada ao mercado de trabalho, seja como domésticas, nas fábricas da Gávea, no Jockey Club, no Flamengo ali perto, no Miguel Couto, enfim, eles estão integrados à sociedade. Então, a favela não era um espaço de marginalização, ao contrário, era um espaço de integração plena nessa sociedade. Enfim, esse dualismo é completamente absurdo, né, nessa imposição. Mas como é interessante que a reflexão ela já estava dada antes da pesquisa empírica. Então, na verdade, eles viam essa complexidade desses espaços, mas a solução sempre que é posta pelo trabalho da Fundação Leão 13 é estimular esses moradores a comprar um lote na periferia, comprar um lote, ou seja, é de sair da favela, que a favela era sempre um espaço negativo
e também de um esforço por parte do poder público de congelar a favela de alguma forma, ou seja, não consolidá-la no espaço urbano. Então, quase que essa precariedade, ela não é um dado por si, nem natural, nem espontâneo. Ele é também, de alguma forma, mesmo que indiretamente, uma política do próprio Estado, que mantém esses espaços precários, provisórios, justamente para que eles pudessem ser removidos de um momento ao outro. Eu acho que, eu poderia acrescentar nessa, enfim, teorias da marginalidade, isso é muito claro. É claro que essas teorias, já na década de 60, elas são amplamente criticadas e questionadas. No caso do Brasil, você vai ter grandes autores, Lícia Valadares, Machado da Silva, Ulides, enfim, diversos. Então, isso é quase que concomitante à produção dessa reflexão. Já há críticas, né? Identificando a complexidade desses espaços, inclusive do próprio serviço social, que foi a primeira profissão a trabalhar de maneira mais teórica esses espaços. Outro elemento que a gente poderia ver na consolidação desses espaços, vinculado sobretudo ao aspecto negativo, seria todas as teorias do modernismo, a arquitetura modernista, que ela vai ter como... e que vocês vão ver que eles dialogam. O modernismo ele vai conceber uma cidade que seja funcional, né? No sentido, existe setor de bancário, onde as pessoas vão morar, onde as pessoas vão viver, enfim. E aí é claro que o Brasil ele foi amplamente influenciado pela teoria modernista, porque nós temos Brasília, né? Então, Brasília, são poucos países no mundo que teve uma capital completamente desenhada do nada. E é claro que para quem conhece Brasília, ela é esse protótipo por excelência da teoria modernista. Agora, quando a gente entende Brasília, a Brasília ela foi, acho que, concebida para 500 mil habitantes. Hoje o plano piloto deve ter 300, ela nem respondeu ainda a isso. Mas a grande, né, a metrópole, né, as cidades satélites, enfim, o Distrito Federal e até um pouco além, que acho que expande, ela já tem quase 3 milhões de habitantes. E essas cidades satélites elas não foram pensadas por Lúcio Costa. E aí a gente começa a identificar que essa informalidade ela não é um erro de planejamento, ela é o próprio planejamento. Então, para que Brasília seja segregada, elitista, do jeito que ela precisou justamente constituir uma grande periferia no seu entorno, que não foi planejada, mas foi, enfim. Então, o que eu estou querendo identificar é que a própria lógica da informalidade, ela não é uma falta de planejamento. O Brasil planejou demais, mas ela é resultado desse próprio planejamento que foi estabelecido. Ou seja, existe um regime informal da produção do urbano e de planejar nossas cidades que é muito concreto, né? Então, como a gente vai falar que as favelas do Rio de Janeiro elas são um erro ou uma vírgula dentro do planejamento, se algumas dessas favelas existem há 150 anos e elas continuam sendo consideradas favelas, ou seja, porque nessa dimensão da marginalidade era muito forte a perspectiva que o marginal era aquele migrante que chegava do campo na cidade e que a favela era uma primeira etapa nesse processo e que dentro de um percurso normal, né, entre aspas, desse processo seria chegar numa favela e depois comprar um lote, enfim, melhorar de vida, né? E, na verdade, seria esse processo natural. Mas, pouco a pouco, quando a gente começa a trabalhar a década de 40, 50, 60, a gente já identifica famílias com a segunda, terceira geração em favelas e que não necessariamente aspiravam, não necessariamente, algumas sim, mas não necessariamente aspiravam a sair da favela, enfim. Então, o que eu quero já começar a identificar é que essas famílias já concebiam a favela como um lugar, como um espaço, como o seu lugar de relações, de querências, lugar esse que era meritório de uma luta de permanência para que eles ficassem, justamente pelas proximidades de transporte, de trabalho, de acesso à educação de maior qualidade, a serviços de saúde, enfim. Então, como que essa teoria da marginalidade, junto com as teorias do urbanismo, elas dialogam claramente na modulação de um modelo urbano que as favelas não estariam incluídas, né? Então, que, na verdade, pouco a pouco, elas vão ser concebidas, as favelas, como um anteprojeto, né? O que não estaria e não teria capacidade, possibilidade de ser inserida dentro desse projeto maior de cidade. Ou seja, estaria sempre à parte, à margem, né? E o que justificaria uma precariedade por parte do Estado, de não intervir diretamente, em alguns momentos, na melhoria de condições de acesso a serviços, enfim. Então, como essas questões, e o que é interessante
é que a gente vai constituir a própria cidade do Rio de Janeiro dialogando com essas ambiguidades e particularidades. Então, por exemplo, a favela de Santo Antônio não existe mais, o Morro de Santo Antônio foi arrasado. Mas, por exemplo, a favela da Providência, a Babilônia, a própria Mangueira, no início já do século XX, são favelas que são mais que centenárias, né? E nem por isso perderam a condição de favelas até hoje. Mesmo que em algumas condições elas são anteriores ao próprio bairro que as circunda, né? E é isso que é interessante, inclusive, como isso permeia o nosso linguajar, o nosso léxico. Então, por exemplo, falar de urbanizar favelas em algumas condições é completamente absurdo, porque foi a favela que urbanizou o seu entorno, né? Que trouxe, em algumas condições, a própria moradia, as pessoas que chegaram. Ou seja, tem favelas que já existem concomitante ou mesmo anteriores ao próprio bairro que ali existia. Enfim, então são essas dimensões. Mas é claro que o modernismo, na arquitetura ao menos, e esse modelo de urbano, as favelas não estavam, não seriam meritórias dessa condição, né? E aí, claramente, que você vai trazer um discurso extremamente negativo às formas e lógicas de produção desse urbano, né? Então, tudo que tem na favela, de alguma forma, é precário, é incoerente, é negativo, enfim. E por fim, a partir da década de 70, a gente começa a ter uma outra lógica de reflexão do urbano e da própria sociedade brasileira. E aí eu poderia falar todas as teorias desenvolvimentistas, de dependência, muitas delas, inclusive, que vão beber no próprio marxismo. A gente vai começar a inserir uma reflexão desses espaços de maneira mais estrutural. Alô? Alô, alô? Alô? A gente está te ouvindo bem. Estamos te ouvindo e vendo, Rafael. Deu uma parada aqui, eu pensei que tinha parado. Não, tá tudo bem. E aí, eu já estou fechando, gente. E aí, essa discussão da dependência, e inclusive algumas marxistas, elas vão introduzir um debate interessante porque elas vão compreender esses espaços dentro de uma estrutura mais ampla, ou seja, o que de alguma forma eles refletem dentro da organização econômica, né? Então, por exemplo, Lúcio Kovarik vai falar da lógica da expoliação urbana, ou seja, são clássicos que vão pensar que, na verdade, só que um problema dessas reflexões é que, por caminhos distintos, a gente pode, infelizmente, paradoxalmente, chegar no mesmo ponto inicial. Ou seja, muitas vezes essa reflexão ela não vai promover ou estimular ou defender a remoção de favelas, muitas vezes elas vão ser concomitantes às políticas de urbanização do final da década de 70, 80, mas elas continuam com o discurso que as favelas são negativas, porque elas são o resultado do subdesenvolvimento do país, ela é resultado da expoliação urbana, ela é resultado, enfim, de todo o aspecto negativo estrutural da sociedade brasileira. E é também, a gente não está negando isso. Mas a complexidade é que a gente pode acabar perdendo a capacidade de ler os processos que fizeram com que as favelas se constituíssem, né? E aí eu chego na parte final. O que a gente começa a enxergar nos dias atuais, é um grande esforço, inclusive por parte dos movimentos de favela, por exemplo, de ter e aí, enfim, alguns alunos aqui fizeram a minha disciplina eletiva de memória, história oral, como que é importante em muitos desses movimentos de favelas de ter um esforço de memória, né? E de falar o seguinte, olha só, aqui é desigual, a gente tem precariedade de serviço, sim, é verdade. Mas olha só, essa rede de água, a bica d'água, a articulação das redes de luz, as formas de ocupação do espaço, as lutas que fizeram, a organização das escolas de samba, os clubes de várzea, os clubes de dança, enfim, isso tudo foi mobilização política, foi articulação, foi relações que se estabeleceram, ou seja, a favela tem uma história e que muitas vezes, dentro de todos esses processos que eu falei anteriormente, a gente tem dificuldade de estabelecer. É como que existe um certo presentismo em relação às favelas e o discurso que é construído em relação a elas é o mesmo ontem, há 50 anos atrás, assim, então é sempre a mesma ideia, elas são marginais, elas elas estão fora do processo de planejamento urbano. E quando a gente começa a entrar nesses espaços, a gente começa a identificar que ali existe produção de cidade, existe produção de querências, de amores, de relações, de articulações políticas, de relações, enfim, que as favelas não são, como na teoria de marginalidade, elas não conseguem se articular, elas são passíveis, elas jogam sempre o jogo clientelista, enfim. E a gente, não, mas aí o Partido Comunista entrou na favela, mas ninguém fala, peraí,
Não é que a igreja e o Partido Comunista, ou agora os evangélicos, não, mas quem mora em favela, eles são católicos, eles eram comunistas, não é que eles eram invadidos, né? Então, quando a gente começa a ver as escolas de samba, elas têm historicamente uma articulação política impressionante, que não se resume somente ao desfile, né? Então, eu costumo muito falar que eu encontrei, por exemplo, na década de 70, reportagens de jornais que falavam que o regime militar não removeria Salgueiro e Mangueira pela proteção do folclore nacional, né? Então, na verdade, o regime militar não queria meter o dedo nessas duas favelas, sobretudo pela importância que as escolas de samba tinham e sabia o risco político que poderia ocorrer. Então, eles não iam aceitar isso, falava do folclore nacional, da importância das escolas de samba, de proteger. Então, Mangueira e Salgueiro, apesar de eles estarem removendo geral na cidade. E aí é bem interessante imaginar que tiveram poucas favelas com escolas tradicionalíssimas, realmente centenários de ganhar títulos, enfim, que foram removidas mesmo nesse período, justamente pelo poder político que as escolas de samba exerciam. Ou seja, a gente começa a identificar que as favelas têm um processo histórico extremamente fino e complexo, que não se encaixa nessas dimensões todas que a gente falou anteriormente, mas que é a maneira, é a grade de leitura que a gente lê esses espaços e os seus habitantes. E aí eu fecho para falar justamente das potencialidades. E aí, claramente, o que está em jogo hoje, e pelo Covid a gente começa a identificar, é que as favelas, elas muito mais, e eu repito sempre isso, do que deformar o Rio de Janeiro, elas conformaram a cidade do Rio de Janeiro. E é claro, isso é muito falado, por exemplo, em dimensões culturais, então a gente vai falar do funk, do samba, enfim, de uma série de manifestações. Ok, é verdade, é importante, mas a gente poderia alargar essa reflexão. Então, por exemplo, em dimensões, eu falo isso, em dimensões jurídicas, né? Eu repito sempre, a laje hoje, ela é um instituto, é um direito subjetivo, real, que consta hoje no Código Civil, na última lei de regulação fundiária de 2017, que foi o Temer que aprovou. Ou seja, é um instituto jurídico que nasceu da prática costumeira das favelas, de vender laje, alugar laje, enfim. E hoje a laje é reconhecida como um instituto, ou seja, é uma criação jurídica das favelas. E a gente pode ir além disso, né? Uma série de outras dimensões que a gente pode falar das potencialidades. Ou seja, cada vez mais a construção também, a partir da perspectiva que a favela tem memória e tem história, a gente consegue reconstruir uma série de outras dimensões para o seu futuro, né? E aí a gente entra justamente na pandemia. O que está em jogo hoje é que a mobilização política nas favelas, sobretudo na resposta ao problema da pandemia do coronavírus, ela foi excepcional. Foi fantástica e provavelmente nós estaríamos num desastre muito maior, com um número muito maior de mortes, se não fosse justamente essa mobilização política. E aí o que eu quero falar assim, que não é só, a gente tem que ir além, a reflexão, e isso eu lanço para o debate agora, eu não estou falando só, é uma mobilização, é uma solidariedade nas favelas, não. O que está em jogo é o seguinte, existe um conhecimento, uma tecnologia social, uma articulação muito mais ampla, que talvez a nossa sociedade precise aprender das favelas. Ou seja, a mobilização dos comunicadores comunitários, as lógicas, por exemplo, enfim, que as ajudas, a assistência, ela pudesse chegar, a compreensão em muitas favelas que a resposta por parte da política de saúde, na ponta, pensando no leito, ela não estava pensando na atenção básica, ela não estava pensando em dividir, por exemplo, quem estava com Covid e quem não estava, com outra. Ou seja, rapidamente, a mobilização das favelas, elas compreenderam que a resposta estava errada. Existia um conhecimento técnico, por exemplo, de logística, de atendimento a quem realmente necessita. Quando a gente vê, por exemplo, a ajuda do governo, enfim, o benefício do governo dos R$600, e a catástrofe que foi a distribuição desse benefício, enfim, certamente necessário, mas eu estou falando da lógica que foi, e como que, na verdade, a gente juntou as pessoas no pico da Covid, enfim, a gente identifica como que, na verdade, o que está em jogo nas favelas é um conhecimento técnico, histórico, que eles têm, de uma resposta, muitas vezes, de vir em complemento ou quase em substituição à precariedade da própria ação do Estado nesses espaços. Então, acho que nessa perspectiva, essa potencialidade das favelas faz com que a gente repense esses espaços em outras dimensões, né? E comece a identificar o que talvez cabe a esses espaços das favelas ensinarem a grande parte dos gestores públicos e da lógica de pensar urbano.
Não quero dizer que não existem problemas, desigualdades, ou seja, existe uma série de outras dimensões, nem cair numa ideia que seja um urbanismo insurgente, uma lógica talvez romantizada também desses espaços. Eu acho que não nos cabe. Não estou falando aqui que a favela é a solução da cidade do Rio de Janeiro, mas eu acho claramente que elas trazem, as soluções que elas trouxeram para os problemas da vida deles, nos trazem perspectivas também para nos ensinar a uma série de outros aspectos do urbano do Rio. Então, acho que essas potencialidades a gente tem que pensar de maneira muito mais fina, muito maior. Não é só solidariedade, enfim, existe conhecimento, existe tecnologia, existe reflexão, e que talvez a gente precise pensar isso de maneira muito mais complexa, e elas estão nos ensinando. Acho que era um pouco isso, não sei se acho que eu já falei demais. Obrigado. Hein? Agradecer ao professor Rafael pela fala. Tá bom? Agora a gente vai começar a abrir para as perguntas. Então, quem tiver pergunta pode mandar pelo chat, tá? Já estou anotando aqui, vou começar a fazer os blocos para o Rafael. Bom, então, Rafael, a primeira coisa que a gente tem aqui foi mandado pela Sheila. Ela está dizendo que esse assunto é bastante relevante, principalmente depois do vídeo da primeira-dama de São Paulo, que vazou ontem, dela falando e culpabilizando as pessoas que moram na rua por estarem na rua porque querem e achem bem legal. Então, para você falar um pouquinho sobre essa questão da culpabilização, tá? A Isabela também vai perguntar quando você vai falar sobre permanece como condição de favela. O que você quer dizer quando fala, né, em permanecer em condição de favela? E a Lohana ela vai pedir para você falar mais um pouquinho sobre o Seja Vivo, sobre esse movimento, o que ele seria, e sobre esses mecanismos criativos de disseminação das informações sobre o Covid-19 no isolamento das favelas. Essas são as primeiras perguntas que eu lanço para o debate, Rafael. Vamos lá, sobre culpabilização, enfim, eu acho que tem uma grande parte de gestores que eu acho que eles nunca saíram do carro deles, enfim, nunca circularam. Né? Então é impactante ouvir essa fala da Dória, né? Não sei o nome dela agora. A única coisa que eu queria falar, talvez para ela, que seja importante nessa dimensão, é que o termo que a gente usa de primeira-dama, né? Porque ela, na verdade, ela é presidente, se eu não me engano, do fundo, enfim, tem um fundo social de São Paulo. Então, ela é uma gestora pública. Ela não é, enfim, primeira-dama. Ela é também primeira-dama, mas ela tem uma função pública. Se ela estivesse falando como primeira-dama e como ela, a gente falaria, que horror. Mas, enfim, mas ela está falando como gestora também. E justamente de um fundo que responde ao objeto, aos sujeitos que ela está vinculando e culpabilizando, né? Ou seja, é um absurdo completo e total, né? Se você não identificar justamente a necessidade dessa população e culpabilizar eles. Eu acho que isso é interessante se a gente voltar ao que eu acabei de falar, né? Por exemplo, as teorias da marginalidade, uma das dimensões muito claras, a gente associava a marginalidade, a culpabilidade, a pobreza dessa população por causa deles mesmos. Então, a ideia da cultura da pobreza foi constituída de uma tal forma que era arraigada essa população, de forma que quase isso passava de geração em geração, né? Era uma coisa assim impressionante. E aí, repito, sempre com uma discussão também racial muito marcante, né? Então, como a gente culpabiliza, isso é estrutural na nossa sociedade, né? Marcado estruturalmente, sem menor reflexão sobre as lógicas estruturais que levaram a essas condições e sem pensar tão pouco em um tipo de resposta por parte do Estado às situações que a gente está vendo, né? Agora, eu acho que a forma mais simples por parte do Estado de responsabilizar é culpabilizar justamente a quem ele deveria responder, né? A quem ele deveria. E isso é algo muito próprio, comum da nossa sociedade. É muito fácil falar quem tem 3 carros na garagem, enfim, culpabilizar quem está morando na rua. É até ridículo, enfim. Depois a gente eu acho até dá muita corda para esse tipo de discurso, mas é impactante o que está em jogo, né? Sobre quando eu quis falar de permanecer em condição de favelas, assim, no sentido como que as favelas, até esses espaços, até hoje em dia, são considerados favelas, né? E aí eu trago justamente uma perspectiva positiva, né?
porque na maior parte das respostas públicas existe essa ideia ou que a favela seria uma etapa desse imigrante, né? Então ele passaria na favela, depois ele sairia, ou que a favela em si teria um processo de urbanização que ela um dia se tornaria bairro, né? Então seria a ideia, por exemplo, do favela bairro no Rio de Janeiro. Então o Estado faria intervenções, então da condição de favela se tornaria bairro. E aí o que eu quero falar para vocês é o seguinte, assim, sociologicamente falando, a favela é um bairro, enfim, é um conjunto de pessoas que partilham de um mesmo cotidiano, de problemas, soluções, realidades, enfim. Então, já existe, nesse sentido, uma partilha. Então, já é um bairro, né? O que eu quero falar é que a melhoria, enfim, das condições, das desigualdades que a gente falou anteriormente, elas não precisam passar no apagamento da condição de favelas. Ou seja, a gente tem que construir conceitos associando as favelas que não sejam necessariamente vinculados e naturalizados ao que falta urbano. Isso é algo que eu não falei e fecho aqui para essa questão, é que na maior parte das vezes os conceitos de favela, que sejam na legislação ou sobretudo nos censos, nos recenseamentos, eles estão sempre vinculados a algo que falta a considerar as favelas ao atributo urbano, ou seja, a favela falta título de propriedade, falta serviços públicos, as ruas são precárias, é sempre o que falta, né? E aí o que a gente está querendo hoje aqui nessa live, nesse debate, como a gente pode agora conceituar a favela com o que ela tem de potencial, né? O que ela tem de positivo, ou seja, todas essas condições precárias da favela, a gente pode vencê-las. Respeitando, por exemplo, a particularidade da condição de ocupação desses espaços, a particularidade das relações que são estabelecidas ali. E essa particularidade não de um eufemismo, de falar é um pouquinho menos ruim, não, de falar que tem coisas ali que são extremamente interessantes como respostas da sociedade, como respostas urbanas, ou seja, tem coisas complexas, dificuldades que a gente tem que responder de alguma forma, mas também tem coisas extremamente positivas. Mas o que eu quero falar é o seguinte, a favela não precisa negar que é favela para ter as mesmas condições de cidade, ou seja, a favela é cidade. Então, nessa condição que eu queria colocar. Agora, o que normalmente a gente vê por parte do Estado é que a gente tem sempre uma ideia que a favela um dia vai virar bairro, mas ela continua sendo sempre, enfim, ela continua representando esses espaços como favela, mas sempre numa perspectiva negativa, né? Então, era nessa condição que eu queria falar de favela, né? E até vocês vão ver muito bem, conceituar o que é favela, o que não é favela, onde que começa, onde que acaba, tem espaços que é muito complexo, né? Eu trabalhei, por exemplo, fiz campo muitas vezes ali no Complexo do Alemão, tem algumas partes que a gente já não sabe mais o que é o Complexo do Alemão, o que é, enfim, a favela, os bairros ditos formais no seu entorno, essas fronteiras, eu acho que essas fronteiras são muito mais marcadas na zona sul do Rio de Janeiro, né? E sobretudo porque as favelas da zona sul, elas são muitas favelas de morro, né? Enfim, então até por termos geográficos e pelo valor do mercado imobiliário embaixo, isso é muito mais notório. Apesar do que essas fronteiras também são fluidas, né? Mas em outros bairros, essas fronteiras a gente não consegue mais identificar o que era a favela, o que não foi, o que é formal, enfim. Então, nessas condições, né? Mas aí é de tentar pensar que a gente não precisa negar a condição de favela para ter as mesmas condições e direitos do restante da cidade. E sobre o movimento, Luana, o movimento Seja Vivo, foi aquilo que eu falei no início, foi um colega da Unirio, o Celso Sanches, a gente identificou claramente a dificuldade da resposta da pandemia em relação às favelas e a gente pensou que tinha que dar uma resposta, né? Então, a gente articulou um montão de gente que estaria disponível a doar seu tempo. Então, tinham moradores de favelas, alunos, meus alunos, o Daniel fazia parte, a Márcia também estava mais à frente, o Henrique entrou também um pouco já no final. E a ideia era a gente tentar criar respostas, e era uma gotinha, né, no oceano de tantas outras respostas que foram dadas, para tentar chegar a essa informação. Então a gente criou um folder, esse folder saiu, por exemplo, no Jornal da Cruzada de São Sebastião, era tipo uma história em quadrinhos, tentando elaborar o que tinha que se fazer, chegar em casa, lavar de mão, como que era, enfim, mas talvez adaptando muito mais a condição, as condições, né, a realidade da favela.
É interessante que esse folder foi traduzido em espanhol e em quechua. Ele circulou em áreas de população indígena no Peru, por colegas que tinham. A gente criou esse podcast para discutir questões do coronavírus aí a partir do mês de abril, maio. A gente conseguiu fazer vaquinhas para bancar carros de som, sobretudo em favelas da Zona Oeste, porque isso era uma identificação que para a gente era muito claro, né? Algumas favelas da Zona Oeste, Rio das Pedras, Museu, Itaiangá, enfim, o tipo de informação e a possibilidade, por N razões, era muito mais complexo que chegasse. Então, a gente, durante quase 4 ou 5 finais de semana, a gente conseguiu botar carro de som circulando durante 2, 3 horas. Enfim, foram essas um pouco dessas. A gente tentou, no momento, pensar um software, sei lá, não sei como falar isso, para mapear um aplicativo, para mapear os assintomáticos, os sintomáticos. A gente identificava como não se fazia teste, como a gente poderia, a partir de um aplicativo. Enfim, depois a gente viu até que a Fiocruz também tentou estabelecer. A gente tentou então que as pessoas pudessem falar os sintomas que tinham, para que a gente fizesse um mapeamento aonde que estava inserindo o maior número de casos, justamente para que se pudesse antecipar, mas a gente não teve perna para que corresse. Enfim, foram várias iniciativas nessas dimensões assim que a gente fez. É verdade que de algumas semanas para cá o elan, enfim, diminuiu um pouco, mas a gente tinha comunicadores, artistas, lideranças de favelas, enfim, várias pessoas que a gente foi tentando dialogar para tentar construir alguma coisa, né? Eu acho que de maneira mais perene hoje o que ficou mesmo foi mais o podcast, né, que a gente continua fazendo. Enfim, era um pouco essa iniciativa, mas nessa dimensão de tentar trazer as informações para a população de favelas e com a população de favela, né? Porque a gente tinha muitos alunos militantes, enfim, que também traziam esse debate. E a gente tem, depois o Daniel pode colocar, a gente tem uma página no Face, enfim, a gente tem do movimento. Quem quiser, né, tem nos principais agregadores de podcast, né, só procurar por Seja Vivo, tem todos os episódios lá. Atualmente a gente está fazendo uma série, o Covid-19 pelo mundo. Então, nós já ouvimos profissionais da Índia, profissional dos Estados Unidos, Peru, Chile. Então, a gente está tentando entender como está sendo esse enfrentamento do Covid, né, pelo mundo. E tem a página no Facebook, Seja Vivo, também quem quiser pode dar uma olhadinha lá. Tem os podcasts e tem as outras atividades que nós fizemos lá. Então, Rafael, partindo agora para o segundo bloco, né, o Hércules Toledo, nosso colega, né, está parabenizando você e está dizendo que já com 4 meses já é possível constatar que a pandemia não é tão democrática quanto muitos gostam de fazer parecer. A vida de todos, mas os mais pobres, sofrem muito mais os impactos na saúde e na economia. Com relação às favelas e periferias brasileiras, o poder público sempre foi ausente na garantia de direitos e presente nas operações policiais. Então, na sua avaliação, os caminhos possíveis da releitura desses espaços no pós-Covid é a valorização da mobilização? Então, ele pede que você fale um pouquinho sobre isso. Tá? A Heloísa também dá parabéns a você e pergunta como você entende esse processo de saída das favelas, tendo alternativas os modelos como Minha Casa Minha Vida, e o que algumas estão sofrendo com a presença de milícias em meio a esse processo de pandemia. Só mais um momento. É isso, por enquanto, sim. Depois a gente entra em mais algumas. Você responde essas duas, Rafael? Depois a gente volta. Eu acho que sim. Eu acho que foi bom que o Hércules colocou, que na verdade a gente não está falando de uma ausência do Estado, né? O Estado ele que seja também por certos serviços e sobretudo presente pela atuação policial, né? Enfim. E aí é impactante, e assim, é inadmissível e mesmo incompreensível que nós nunca tivemos tantas mortes e operações pela polícia em favelas quanto 2020. E assim, é algo impactante, né? Você imaginar
que durante um contexto de uma pandemia mundial, que nós temos o número de mortes que temos e de pessoas infectadas, eu recolhi de muitas lideranças que tiveram que parar intervenções, enfim, distribuição de alimentos ou visitas de casa, justamente porque estava tendo operações policiais no mesmo momento. Então, é algo realmente muito incompreensível de imaginar, e aí eu acho que bate tudo isso que a gente vem falando historicamente, de como a gente percebe, compreende, representa as favelas e a sua população, né? Então, como que o Estado, nesse contexto que ele deveria estar garantindo possibilidades de salvar, de proteger a vida, na verdade, essas operações, enfim, eu não preciso nem repetir, mas a quantidade de crianças, de adolescentes que morreram nos últimos meses por operações policiais é impactante, né? Então, acho que a dimensão, enfim, da mobilização política e democrática é claro. Eu acho que a mobilização em favelas nunca acabou, ela sempre foi extremamente presente e forte. E em contextos como esse, a gente identifica mais claramente as suas potencialidades, né? E aí eu vejo que essa dimensão ela seria extremamente importante hoje, ao mesmo tempo como essa mobilização ela pode guardar possibilidades de respostas concretas, né? Mas que elas possam ser mais perenes, né? E elas possam constituir também elementos importantes dentro do jogo político, né? Porque a gente está numa pandemia, mas a gente não está se dando conta, mas as eleições municipais, bom, elas foram transferidas de outubro para novembro, mas é ali. A gente vai ter eleições municipais daqui a pouco, né? Então seria interessante imaginar como essa mobilização ela possa também trazer condições, né, de uma viabilidade política, de repensar novos cenários, né? E é por isso que eu comecei inicialmente, é preciso claramente a gente identificar propostas para que a gente retome a sociedade em outros termos, né? Que não seja essas mesmas condições que estamos, porque a pandemia claramente identificou o problema que é isso. Então, eu concordo plenamente com o Ecos nessa dimensão. Eu acho que a mobilização política na favela, mais do que nunca, trouxe um respiro de esperança, né? Na possibilidade de construir novos horizontes, novas possibilidades, né? Então, o grande elemento concreto nisso tudo é como que isso tenha perenidade e tenha certa institucionalidade, né? E possa também se constituir em termos dos espaços institucionais políticos, né? E que não fique circunscrito a esses espaços propriamente da mobilização em favelas e assim por diante. Mais especificamente sobre a pergunta da Heloísa sobre Minha Casa Minha Vida, eu acho que um primeiro ponto, eu volto a tudo que a gente veio falando aqui, eu não acho que a política habitacional ela necessariamente ela tem que ser voltada à população de favelas, no sentido de retirá-las, né? Enfim, no caso do Rio de Janeiro, isso foi muito concreto, que o Minha Casa Minha Vida, que eu acho que é um programa péssimo, por uma série de dimensões, e que no caso de janeiro ele ainda veio na possibilidade de justificar ou de equacionalizar a política de remoção de favela. Então, tudo que eu vim falando até agora é justamente que as políticas de remoções elas foram um desastre em várias dimensões. Então, que cabe ao Estado, nas condições atuais, darem condições para que a gente possa urbanizar as favelas com condições adequadas, compreendendo as lógicas e formas de ocupação desses espaços e as possibilidades que eles têm, a história que eles têm até os dias atuais. Agora, por que a crítica ao Minha Casa Minha Vida? É um projeto, vai ser muito longo, vou falar em 2 palavras, é um projeto que vem em 2009, num contexto de crise econômica, e que ele tem um impacto muito mais para responder a uma crise, justamente para estimular o crescimento econômico pelo viés do mercado imobiliário e da construção civil, do que propriamente uma política habitacional, estrito sensu, né? Então, é uma política que dialogou pouco com a reflexão habitacional e pouco com a reflexão urbanística também. Então, muitas vezes, o que a gente vai ver no Minha Casa Minha Vida é uma construção em espaços distantes, isolados, ou seja, dependendo da condição, sobretudo da faixa 1, a gente praticamente construiu um espaço que não tinha nada no entorno, né? Então, e muitas vezes em condições muito mais precárias a essa população do que elas tinham nas favelas onde moravam, né?
Ou seja, então essa dimensão é preciso repensar muito concretamente. Isso não quer dizer que o Estado não tem que repensar formas de produção de moradia, mas eu acho que a gente tem que ser muito mais criativo nessas reflexões, por exemplo, de outras dimensões que não estejam só vinculadas ao acesso à propriedade privada. Ou seja, existem uma série de dimensões em muitos países, por exemplo, de acesso à moradia também via locação social, né? Ou seja, é preciso repensar. E eu acho que a política de habitação ela não pode ser um canal fixo de uma resposta só, e ela tem que estar aberta a várias dimensões. E uma das dimensões, claramente, é pelo viés da urbanização de favelas, que a gente teve respostas extremamente interessantes e positivas, né? Onde retirar famílias da onde elas moram historicamente e removê-las a 50, 60 quilômetros de distância, a gente destrói laços, possibilidades, enfim. Isso claramente não seria, ao meu ver, uma política pública adequada. É claro que existem condições e espaços, por exemplo, de risco de vida, de desmoronamento, enfim, existem condições onde as pessoas realmente têm que sair, porque há um perigo. Mas mesmo nesses casos, eu acho que os reassentamentos eles têm que ser feitos no próprio local onde eles moram. Rafael, eu vou agora partir para o último bloco de perguntas e depois a gente vai abrir para quem quiser fazer fala, tudo bem? Ótimo. Então vamos lá. A Thaís Lopes vai falar sobre o Minha Casa Minha Vida também, dizendo principalmente que com o governo Bolsonaro foi o ano que ele recebeu menos investimento. Então ela vai pedir para você falar um pouquinho sobre as prospecções das políticas de habitação durante esse período de pandemia e no pós-pandemia, abrindo um pouco mais o debate sobre moradia. Tá? Vamos lá. A Tainara Lima pede para você falar um pouco sobre as lideranças comunitárias e como elas se deram no enfrentamento ao Covid-19. Bom? A Ana Lúcia vai trazer uma outra pergunta. Ela vai pedir como você vê a relação do tráfico e de voluntários externos nas organizações comunitárias de favela nesse período de enfrentamento. Se houve um respeito, se houve um entendimento, como se deu esse processo. A Ana Cristina, só para encerrar, Rafael, ela também pede que você fale um pouquinho como se deu esse processo em regiões quilombolas, indígenas, tá? E no Movimento Sem Terra, se você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, depois desse bloco, pessoal, a gente vai abrir para quem quiser falar um pouquinho, quem quiser usar a palavra. Rafael, estamos com você aí. Vamos lá, sobre a política habitacional, vamos lá, para explicar um pouco sobre o Minha Casa Minha Vida e para chegar agora, né? O governo do PT, bom, antes do Minha Casa Minha Vida, existia uma reflexão da construção do sistema financeiro de habitação de interesse social. Essa ideia desse sistema, ele tinha como ideia de abarcar também, por exemplo, as cooperativas habitacionais, os movimentos sociais, ou seja, existiam respostas interessantes na questão política habitacional. Por outro lado, ele tinha um montante realmente pequeno para pensar a dimensão do problema em escala nacional. O que o Minha Casa Minha Vida traz é uma escala absurda. Então, realmente, a gente construiu, a quantidade de habitação é realmente impactante. A lógica da estrutura do Minha Casa Minha Vida, ela concedia muito poder justamente por incorporador, né, que recebia esses recursos e dava as condições propícias à construção das moradias dentro do teto da faixa possível. Então, o que acontecia? Dentro desse poder, é claro que para ele não valia a pena construir faixa 1, onde era subsidiado esses recursos, por exemplo, em áreas nobres, já que o preço da moradia ela ia estar tabelado de uma tal forma que ele não ia, mesmo com subsídio, com a garantia por parte do Estado, ele ia perder muito dinheiro.
Então, a tendência, pela lógica Minha Casa Minha Vida do mercado, que era uma loja muito, muito marcada pelo mercado, foi justamente a periferização da produção habitacional. A gente tem que situar essa política habitacional dentro de um contexto mais amplo. Então, essa política ela é absorvida a partir do modelo chileno e, posteriormente, mexicano. E a lógica era o seguinte: é preciso criar um mercado de habitação popular. Que o grande problema da produção da habitação popular é você ter condições de poupança. Então, você ter possibilidades que quem for comprar essa moradia tenha condições de arcar com financiamento. Poupança essa que ela é estrutural dentro da produção da infraestrutura, ou seja, o Estado precisa dar condições às empresas de construírem, que isso é um recurso, e ela precisa também dar condições para o comprador, né? Então, o Minha Casa Minha Vida deu essas condições. Isso realmente... E é uma reflexão interessante de pensar que a habitação de interesse social ela precisa ser subsidiada pelas condições de poupança, isso jamais seria obtido. A resposta, por exemplo, do regime militar foi a criação do FGTS, que permitiu que o Estado tivesse uma poupança, que é má remunerada, que é uma baixa remuneração para quem tem o FGTS, mas que permite um dinheiro barato por parte do Estado para a construção. Só que o Estado ele pensou muito pouco, na época do regime militar, nas condições do financiamento. Existia um subsídio dos juros, mas não um subsídio vinculado diretamente à moradia. O Minha Casa Minha Vida, sim, teve um subsídio. Então, em certas condições e certas faixas, realmente o valor era muito baixo, o que permitia que uma população de menor poder aquisitivo accedesse. O problema é que essa condição ela é muito vinculada à lógica de mercado, o que trazia uma periferização importante. Só que nós vivemos numa federação complexa, ou seja, certas prefeituras que souberam, de maneira democrática, usar o Minha Casa Minha Vida, foi possível estabelecer lógicas distintas. Eu me explico mais claramente. Por exemplo, um dos elementos centrais na produção moradia do custo da habitação não são os tijolos, né? O maior custo é o solo, é o preço para você levantar o prédio. Então, o que acontece? Se o Estado ele concedesse a sua reserva fundiária para a construção de moradias via Minha Casa Minha Vida, você, por exemplo, retirava o custo do solo na incidência dessa operação, o que permitiria, por exemplo, essa faixa 1, você construir em áreas mais centrais. Então, eu vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro foi o caso de Triagem, do bairro Carioca, que é uma área relativamente próxima, e tem uma área ainda mais próxima que foi o conjunto habitacional no Frei Caneca, onde era o presídio Frei Caneca. Ou seja, aí a gente compreende que o projeto ele não pensou nisso, ele não estimulou isso, mas era possível você utilizar o projeto Minha Casa Minha Vida em condições mais democráticas, né? Então, que os recursos existiam e se tivesse um interesse por parte dos entes públicos, estatais e municipais, que eram eles, de alguma forma, sobretudo os municipais, que operacionalizavam esse mecanismo. No caso do Rio de Janeiro, foram essas duas situações que eu falei que permitiu uma construção mais próxima. Nos outros casos, isso não existiu, né? Então, o que a gente viu foi uma forte periferização, realmente, da política. No que diz respeito, chegando, né, já no final do governo Dilma, isso a gente já identificava uma queda importante do projeto, com o Temer igual, então, na verdade, era muito mais os restos a pagar. Eu não estou acompanhando de perto, né, a política do Bolsonaro, mas não me parece que, por parte desse governo específico, existe um interesse, seja ele qual for, na produção da política habitacional, mesmo que a gente está falando de uma política extremamente liberal, que era a política chilena e mexicana. Mas eu acho que, na lógica do Guedes, desse hiper, super neoliberalismo, nem isso caberia ao Estado fazer, que o sistema econômico e financeiro pudesse criar condições propícias para que se accedesse a formas de financiamento, o que não vai acontecer. Então, o que a gente vê que, se o Minha Casa Minha Vida era ruim, agora não existe nada mesmo, né? Então, enfim, era um ruim e bom. Você tinha um acesso à moradia, mas as condições de sua aplicação foram negativas, né? Nesse sentido. Então, acho que agora eu particularmente não conheço
especificamente, mas a impressão que me dá que existem muito poucas políticas públicas pelo Bolsonaro, né? Enfim, não existe formulação de nada nesse governo, né? E a maior parte das coisas que a gente identifica nesse governo é uma destruição do que foi feito anteriormente. Destruição essa que não é só do PT, tem destruições que são do país, enfim. Então, são questões que transpassam o governo do PT e que esse governo ele é absurdo. Então, por exemplo, a estrutura de proteção ambiental do país, eu não posso falar que foi do PT, isso é uma herança da Constituição de 88, enfim, todas as estruturas que existem, ele não as destrói, mas ele não faz nada, então ele está destruindo por dentro, né? É a tal da boiada que está passando. Todas as políticas, por exemplo, vinculadas à igualdade racial, enfim, a gente vê a Fundação Palmares, isso não é invenção do PT, isso vem da Constituição de 88, a Secretaria, a CEPIR, isso tudo sim, foi uma preocupação mais ampla do governo do PT. Mas o que eu quero falar é que existem questões que são extremamente ideológicas, que é uma destruição absurda, né? Especificamente na questão urbana, eu não identifico uma política assim, claramente voltada a esses espaços. O que eu vejo é uma destruição do que teve, né? Enfim, sem ter uma incidência muito clara de onde ele quer ir, né? Enfim, então a gente vai observar, né? A gente vai viver um contexto, porque a gente está olhando a pandemia, mas o que vem pós-pandemia vai ser muito mais complicado, muito, muito mais complicado. Enfim, então, eu acho que a gente pode viver uma certa euforia de uma retomada num primeiro momento, mas eu acho que a gente vai estar, estruturalmente falando, muito debilitado, né? Com um número de desemprego extremamente importante, um Estado completamente quebrado, sobretudo nas suas escalas federativas, em estados e municípios, então, inclusive com risco de não pagamento dos funcionários públicos. Ou seja, o horizonte é muito ruim, muito, muito ruim. E, para mim, sobretudo numa política vinculada e marcada por um extremo neoliberalismo, onde o mercado vai dar as soluções, eu tenho a impressão que é o que muita gente está falando de um crescimento em K, né? Porque a gente acha que é um V que vai retomar, mas é um crescimento em K, ou seja, certos setores da economia eles vão deslanchar, mas certos setores eles vão cair, né? Vai ser um crescimento nessa dimensão, assim. Ou seja, quem é pobre vai ficar muito mais pobre e quem já é o nicho rico vai ficar muito mais rico, né? Basta, por exemplo, vocês acompanharem o que está acontecendo nas bolsas de valores. É impactante, assim. Nos últimos 3 meses, a bolsa explodiu, né? É verdade que ela teve uma queda importante nos primeiros meses do ano, mas agora ela explodiu. Existe um mercado financeiro especulativo que está ganhando muito dinheiro em cima da pandemia, né? Ou seja, essas dimensões são importantes. E vamos ver o que vai acontecer. Agora, sem uma presença do Estado no contexto atual, vai ser catastrófico. Catastrófico. Assim, se o Estado realmente não se fizer presente, bancar essa retomada de uma nova lógica de presença do Estado. Então, eu falei do Minha Casa Minha Vida, fui muito crítico, mas era um contexto de crise em 2008, 2009 que funcionou como retomada econômica, né? Enfim, então, são dimensões importantes que eu não enxergo hoje essa questão. Então, a gente cada vez mais vai economizar dinheiro para pagar os juros da dívida pública, sobretudo com instituições financeiras, ao custo da estrutura que poderia dar um maior bem-estar à população. Eu acho que esse vai ser o contexto. Quem vai pagar são realmente a população mais pobre. E sem criatividade de soluções, né? Agora, especificamente sobre as lideranças, eu vou juntar, porque, enfim, dialoga muito. Eu acho que talvez até nas falas pode ser interessante que podem ter essas lideranças aqui com a gente, né? Então, eu acho que seria mais interessante elas se falarem no último momento. Eu acho assim, essas lideranças não nasceram pelo Covid, ou seja, elas estão aí já ralando há muito tempo, e muitas dessas lideranças, o que eu acho super fantástico, é que muitas delas estão na faculdade, passaram pela faculdade, então acho que já é também um elemento interessante de toda a política de ação afirmativa e de abertura da universidade a um outro público, uma faculdade muito mais colorida, e que também, acho que os meus colegas professores aqui da PUC e de outros locais que estejam, identifica também como essa liderança está modificando a própria universidade, né? Trazendo pautas, debates, objetos que na lógica elitista das faculdades a gente nem olhava, né? Enfim, como aí a gente falou do Dória, né? De culpabilizar,
ou seja, outras dimensões enriquecendo e modificando por dentro, né? Descolonizando por dentro a própria universidade. E eu acho que essas lideranças, a gente vê lideranças muitas vezes muito jovens, com um grande conhecimento, que seja técnico, enfim, mas que consegue dialogar plenamente. A gente vê uma lógica de articulação em rede extremamente interessante, ou seja, ao mesmo tempo que existem mobilizações na Maré, mas que estão conectadas com Caxias, com Cidade de Deus, com Alemão, ou seja, existem articulações e várias e várias. E também existem locais onde esse acesso é mais difícil, né? Acho que essa mobilização é mais difícil. Talvez em áreas de milícia, eu acho que onde o controle sobre essa mobilização associativa incide de maneira mais forte, eu enxergo uma maior dificuldade também dessa mobilização política. O que traz a dimensão do tráfico, né? Eu acho que não tenho capacidade para discorrer sobre isso, mas eu tenho a impressão, e a gente escutou muito isso no início, depois isso já não era mais objeto de análise, mas inclusive que o tráfico participou de certos toques de recolher, de dimensões de ajuda no próprio Covid, né? Eu acho que se tiver aqui alguns moradores, lideranças, eles podem falar com muito mais competência que eu, mas o que eu tenho a impressão que, ao menos nas políticas voltadas ao Covid, não houve, por parte, enfim, desse ator, uma negação, uma limitação, ou seja, o que for, um bloqueio, enfim. Eu acho que isso não era uma dimensão que, de alguma forma, incidisse sobre sua própria atividade, né? Inclusive, em algumas dimensões, muito pelo contrário, né? A gente chegou, como eu falei, toque de recolher, seja o que for, sem nenhum tipo de romantismo e nenhuma dimensão nesse quesito, não nos cabe aqui, mas eu tenho a reflexão que, ao menos nessa dimensão da resposta à pandemia, não tenha sido um ator que tenha sido dificultador, ou seja lá o que for. Agora, é claro que a mobilização nesses espaços pressupõe as lideranças, e elas têm muito mais competência e capacidade de falar do que eu, um diálogo com esses atores todos. Isso faz parte da dinâmica, e todos sabem muito melhor do que eu que esse faz parte, né, a mobilização política na articulação e diálogo com todos esses atores internos, né? E especificamente sobre indígenas e quilombolas, enfim, eu não tenho proximidade com o campo e acho que talvez é muito mais o que eu escuto, né? Mas eu acho que a dimensão, por exemplo, em relação à nossa população indígena, existe uma preocupação grande numa inserção da doença nesses espaços e, sobretudo, uma política muito ideológica de modificação da forma de tratar esses espaços, né? Então, claro, a gente vê que o último, nada contra, sem generalizar, não vamos entrar nesse debate, mas que o novo presidente, o diretor, não sei, da FUNAI era um evangélico, enfim, um pastor, e tinha essa dimensão de evangelização desses espaços e que, historicamente, sempre teve um esforço, né, de proteção dessas áreas. Ou seja, o que eu quero falar é que, claramente, certas populações elas são muito mais, como que eu vou falar, suscetíveis do impacto da Covid do que outras, né? Então, claramente, a população quilombola, a população indígena, a população, muitos casos de favelas, ou seja, há uma preocupação gritante nesses espaços. E o que a gente enxerga hoje na geografia da pandemia no Brasil é que, se por acaso no Rio, no estado do Rio, existe um certo platô e um certo controle, né, da pandemia, vamos ver como vai ser com essa abertura, eu acho, antes da hora que foi feita, mas na escala nacional não, a gente continua com platô e talvez relativamente alto. E, sobretudo, o que a gente está vendo é uma interiorização da doença, o que pode trazer outros problemas, sobretudo nesse grupo de sem terra, de quilombolas, de indígenas, e com impactos distintos, porque os recursos, por exemplo, acesso à saúde, a leitos, enfim, é muito mais complexo, muito mais distante, ou seja, a gente pode estar diante de um impacto em termos de letalidade ainda maior do que a gente já viveu até agora, né? Enfim, então, isso é realmente preocupante. Eu não estou muito otimista, pelo menos por mais 2 meses, da realidade que vamos viver. Eu ainda tenho a impressão que a gente vai ter um número de mortos diários importantes, pelo menos até agosto. Então, pessoal, agora, a partir de agora, a gente vai abrir para as falas. Para quem quiser falar, eu peço que sinalize pelo próprio Zoom, que aí a gente abre a fala. Tá bom? Agradecer ao Rafael, dizer que hoje
né? Apesar de sábado, nós tivemos mais de 50 pessoas participando aqui dessa live. Então, foi bem bacana. Agradecer a todo mundo pela presença. Professora Valéria, quer falar, professora? Sim, quero falar sim. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas, né? Porque quando eu entrei ainda não estavam todos presentes. Parabenizar o professor Rafael 2 vezes, né? Pela grande exposição, que sempre é muito boa e que traz para a gente uma série de elementos para nos cutucar, para ampliar a reflexão, para a gente buscar, enfim, também contribuir, né, no sentido de que as nossas articulações, as nossas parcerias também comecem a pensar sobre vários elementos que ele levantou e que foram muito importantes. E o outro pelas iniciativas, né? Embora eu seja do mesmo grupo, esteja acompanhando, mas é fundamental, né? Desde o início do processo da pandemia, eu vejo e acompanho toda a movimentação do Rafael e dos alunos no sentido de estar levando realmente naquele espaço, né? Que é um espaço não só de estudo pela lente, mas um espaço efetivo, né? Isso é muito importante. Então, quando eu vi lá o carro na Rio das Pedras e em outros lugares, como assim nos leva, nos traz felicidade, né? Porque para além do que a gente discute no laboratório, na academia, a gente também materializa. E isso é fundamental. Então, 2 vezes parabéns por isso, parabéns assim dele, né, pela iniciativa, porque eu acho que é fundamental. Foi fundamental nesse curso, né, de especialização, trazer essas lives diante da nossa realidade, né? Parabenizar o Daniel pela mediação e, assim, dizer que é sempre bom. Eu estou aqui como espectadora, não estou falando só como coordenadora da pós-graduação, mas estou aprendendo muito. Estou aprendendo muito com todas as lives, a primeira com a Ariane, a segunda com o Antônio, agora com o Rafael, e tenho certeza que na semana que vem com a Heloísa e Giovana também teremos muito que aprender. Então, só parabenizar e dizer que continuo aqui como ouvinte, mas não poderia deixar registrado a minha alegria, né, de poder estar compartilhando, quer dizer, vivendo esse compartilhamento e aprendendo com vocês. Um beijo para todos, saúde. É isso aí, quem puder ainda se cuide, fique em casa, porque a realidade não é a que a gente está vendo no dia a dia, né, pelo descaso dos nossos, infelizmente, gestores, tanto do escopo federal, como estadual, como municipal. Então, quem puder, se cuida e fique em casa. E você tem uma boa experiência, né, Valéria, pelo seu filho também, né, que estava na parte de frente aí, né? É uma experiência que eu vivi na carne, né? Meu filho é médico intensivista, positivou Covid, a gente viveu aí várias situações que eu venho acompanhando dentro do que é possível agora. Ele realmente está colocando que está diminuindo, mas se continuar do jeito que está, a coisa tende a piorar de forma dramática, como a gente tem assistido em outros lugares, né? Então, eu vivi essa experiência por vários aspectos e foi bastante difícil. Agora é que a gente está acalmando um pouco, mas, enfim, é a vida que segue, né? Lembrando, Bruno, que é o editor do podcast, ele está aqui seguindo a gente, ele colocou no chat o link, então quem quiser acessar é mais prático, só clicar lá no link, ele te leva logo para os episódios. Tá hoje o Daniel falou do Chile, o Chile a gente gravou tem 2, 3 horas atrás, então só vai sair isso segunda. Ainda não tem tempo não, espera só um pouquinho. Segunda, mas foi muito bom de hoje, foi bem bacana. Aí falou da população Mapuche, falou da população de favelas de Santiago, foi bem interessante. Mais alguém deseja colocar a fala? A gente está tendo aqui no chat, tem várias pessoas parabenizando você, Rafael, não dá para falar o nome de todo mundo, que tem bastante gente, mas todos estão parabenizando você aí pela fala. Eu gostaria de colocar uma questão, por favor. Não estou conseguindo localizar, só um momento. Teca. Teca. Oi, pode falar. Bom, Rafael, eu sou Tereza, né, mais conhecida hoje como Teca, sou assistente social também, já em longa data, já em mandatos atuando como ouvidora hoje na Prefeitura do Rio,
Eu quero fazer um anteparo aí com a sua fala com relação à questão histórica da situação habitacional popular, lembrando um pouco do reflexo, né, e da palavra mesmo contrassenso em que a nossa política habitacional sempre foi à margem. A criação da Cidade de Deus, ela vem baseada nesse processo histórico aí, quando se desmontam e fazem o remanejamento das favelas do Pinto, isso no início da década de 70, e trazem esses moradores todos para cá, numa política de que seria melhor assentados naquelas casas, que, na verdade, quando chegamos lá, encontramos foram uns cubículos, onde, por exemplo, o chuveiro, a água não caía no chão, ou seja, para molhar a pessoa, a água caía dentro do vaso sanitário. Tal foi a preocupação de se organizar esse processo de assentamento das pessoas, ou seja, desvalindo totalmente o ser humano. E hoje o que a gente tem é uma comunidade dentro de um fluxo entre a Barra da Tijuca e a parte nobre de Jacarepaguá, uma população de quase 90 mil habitantes, com várias dimensões possíveis de crescimento, em que ali tem-se toda a possibilidade de encontrar elevação na criação, na formação mesmo dos jovens que estão ali. Você tem artistas, você tem artista plástico, você tem profissionais com lutas de formação, pessoas que conseguiram bolsa de estudo para fazer serviço social e outras cadeiras dentro da própria PUC, dentro da UFRJ, da UERJ. Então, assim, eu achei muito interessante a tua fala, que você vem lá no início histórico, e eu só queria lembrar um pouco que a própria Cidade de Deus era pensada no plano Lúcio Costa para ser o centro administrativo do Rio de Janeiro. Desculpe se eu me alonguei muito, mas eu senti vontade de ponderar um pouco o que foi a criação da Cidade de Deus nesse movimento popular. Obrigado, boa tarde. Teca, obrigado. Posso falar um pouco, Daniel? Pode sim, Rafael. Eu Pode não sei falar. como é a dinâmica. Não, Teca, muito obrigado. Eu já tive alguns trabalhos na Cidade de Deus, eu acho que tem coisas fantásticas que acontecem lá. E eu acho que essa dimensão é interessante, né? Porque, por exemplo, a Cidade de Deus em si, inicialmente, não era uma favela, né? Enfim, como a Maré também, se você for pensar hoje a Maré das 16 favelas que fazem o Complexo da Maré, quase que umas 10 ou 11 foram construídas pelo Estado, né? Pelo próprio Estado. Ou seja, então também essas dimensões que o Estado está ausente, enfim, eu acho que é uma forma de estar presente, né? Então, na verdade, você constrói a Cidade de Deus do jeito que você falou, das condições que eram, mas que de alguma forma hoje, numa completa negligência por parte do Estado. Mas o que é belíssimo é as potencialidades, é isso que você acabou de falar. É de imaginar a quantidade de vida, de possibilidade, de criatividade, de riqueza que tem a Cidade de Deus, né? E eu acho que essa é a grande dimensão que a gente tem que mudar no Rio de Janeiro, né? As formas de compreender esses espaços, né? Que a condição de favelas é uma condição positiva, né? Não é um espaço negativo, não é um espaço marginal, não é um espaço, enfim, mas que tem uma série de riquezas da população que ali vive e a importância que elas tiveram para que a gente seja Rio de Janeiro, né? Para que a gente seja o que a gente é, né? Então, é isso. Agradeço a sua fala aí da Cidade de Deus, realmente é parte importante da nossa história. Ok, obrigada a você pela participação. Mais alguém deseja falar, colocar alguma coisa? Senão a gente já vai encaminhando para o final dessa live. Bem, Pode posso falar, passar. gente. Não tem problema não, ele responde. Pô, a gente conversa, né? Não, só complementando um pouquinho, Rafael, que você estava falando aí do processo de abertura, a gente aqui do subúrbio já está vivendo um outro processo, né? Porque como a gente não teve basicamente isolamento, o comércio funcionou normalmente, né? A gente agora já está no processo das pessoas estarem saindo de casa e frequentando os locais sem máscara. Então, assim, relembrar, pedir novamente para você, use máscara, fique em casa se possível,
tente conversar com o seu vizinho, com o seu amigo, né, o seu parente que não que já esqueceu, já naturalizou o fato, né? Disse que vai ser o novo normal. Que novo normal é esse? Mas assim, tá bem tenso para a gente que mora para cá. As pessoas já estão como se a vida tivesse voltado ao normal. Então eu acho importante fazer esse lembrete e contar com todo mundo. Eu tenho muitos colegas na França, né? E eles falaram a mesma coisa, né? Que a retomada lá, que o uso de máscaras é muito complexo, que as pessoas não estão usando, enfim. Eu acho que só tem uma dimensão importante no caso aqui do Brasil, é que como a gente não teve coordenação política na resposta à Covid, então o Estado e o município tentaram fazer algo, mesmo que precário, mas o governo federal, ao contrário, ele foi um negacionismo, né, sistemático, escondendo dados, não coordenando as iniciativas, enfim, e tirando máscara, enfim. E agora, o grande problema hoje é que a gente voltou muito cedo. Entendeu? Então, como a gente não coordenou antes, então a tal da curva, né, de contágio, ela se estendeu mais e o pico não aconteceu. A gente vive um grande platô. Então, enfim, dentro dessas loucuras de pandemia, eu tenho um tio que é atuário. Atuário é um profissional, quase ninguém sabe, mas é um profissional que trabalha com dados de risco, de seguro, é o que calcula lá o valor de plano de saúde, de valor de seguro de casa, de moradia. Então, ele adora trabalhar com números, a gente começou a trabalhar os números, né? Projeções, enfim. E o que a gente está vendo é a gente está num platô há um mês e meio. Assim, a gente não consegue sair desse platô, a gente continua. Né? E o problema é que a gente saiu, começou a sair da quarentena, do isolamento, que, como o Daniel colocou muito bem, foi um isolamento bem relativo, porque a gente fala quarentena, lockdown, essas coisas, esses termos aí loucos, mas a gente nunca viveu isso radicalmente. O que a Europa demorou a agir, foi muito negligente, mas quando ela agiu, eles ficaram 2 meses fechados. E esse era o grande esforço que a gente estava falando, assim, não existe dualismo entre saúde e economia. Assim, quanto mais radical fôssemos na resposta inicial, mais rápido sairíamos. Então, por exemplo, a gente entrou no lockdown, a gente entrou no isolamento junto com a Europa, no mesmo 15 de março, mais ou menos. Talvez a Itália e a Espanha um pouco antes, mas a França a gente entrou junto. Mas lá demorou 2 meses. E eles têm níveis de infecções muito baixos. É porque realmente eles pararam tudo e testaram, o que a gente aqui não fez. Né? Então, a gente tem uma proporção de testagem, de cada 2 pessoas testadas, 1 pessoa tem Covid. E sim, ou seja, a gente sempre está olhando o passado e enxugando o gelo. A gente nunca consegue ter dados de atuar antecipando. Né? Então, para que os testes fossem relativamente interessantes, a gente tinha que ter uma proporção de 10:1. Ou seja, a cada 10 pessoas testadas, só 1 tinha Covid. E a gente consegue identificar essa pessoa testada, ela tem Covid, então ela fica em casa, a gente isola, ou seja, você tinha que testar muito mais. Então, a gente está voltando com o platô baixando, ou seja, tem muito vírus circulando. Então, o grande risco é que a gente não tenha nenhuma uma segunda onda de infecção, é que a gente junte a primeira com a segunda. A gente vai ficando no platô e vai embora, e continue. E o grande problema para mim é o seguinte, voltar agora é muito mais complicado. Entendeu? Assim, você imagina, eu estou muito concretamente, o cara que é dono de uma loja, dono de um restaurante, passou 4 meses fechados, ele vai retomar agora, ele comprou material, recontratou pessoas, aí daqui a 2 semanas ele vai parar. Então, assim, a negligência com a saúde, a gente está acabando com a economia. Assim, as coisas são juntas. Assim, a gente tinha que ser muito mais rígido no momento. E a mesma coisa, né? Eu não sei vocês, eu saio muito pouco de casa, né? Ontem eu tive que levar minha filha para um exame. E o exame é no shopping. Então eu fui no shopping e a gente entrou, saiu, mas chega um momento que a gente fica meio com medo. É uma certa liberdade, mas chega um momento que você fala, você tem medo de todo mundo. Você sabe, fulano tossiu, você já fica desesperado. Ou seja, é claro que vai ter gente um pouco mais negligente, como a gente viu nas imagens do Leblon lá ontem, né, anteontem, enfim. Mas a gente não vai ter o volume que tinha antes. Não dá. As pessoas têm... Enquanto a gente não tiver uma certeza de um certo controle, enfim, eu não estou nem imaginando vacina, nada disso, né?
mas um certo controle da expansão do vírus, a própria economia vai funcionar a meia velocidade, não tem como, as pessoas têm medo, têm receio, enfim, você imagina um cinema, teatro, viajar de avião, as pessoas vai ter muito medo, a volta dessa economia, ou seja, isso que você colocou é muito notório, né? Então, que nova normalidade é essa, como vai ser? E eu acho que o Estado quebrou, matou 60 e poucas mil pessoas já, e para mim, claramente, em menos de 2 meses, a gente chega a 100 mil mortos, o número que a gente está, né? Enfim, então vai ser um impacto de... eu não posso nem falar que vai ser, já é, né? De proporções gigantescas. Mas infelizmente, eu não estou vendo o final do túnel ainda, né? Isso é muito angustiante, muito angustiante. Então, e é claro que eu retomo um pouco, eu vi aqui os comentários do Hércules, essa doença não é democrática, de jeito nenhum, assim, absurdamente falar que é democrática, né? Então, por exemplo, eu sou professor, né? Meus colegas aqui, e felizmente a nossa instituição compreende esse problema, a PUC. Mas, por exemplo, tem muitos colegas, inclusive a minha esposa que dá aula em escolas privadas, eles não sabem se vão começar a retomar daqui a 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Hoje, inclusive, eles tiveram uma audiência do sindicato que eles estão propondo greve se tiver que voltar, né, presencialmente. Ou seja, o que eu quero falar é que a maior parte das pessoas estão trabalhando, estão pegando ônibus, estão, enfim, cheio de gente junto. Enfim, a possibilidade de infecção é muito, muito, muito maior. Não só em condições de moradia, em condições de trabalho, em condições de transporte. Ou seja, não é democrático, não é. Então, isso aqui também é muito paradoxal, né? Se lá no início a gente queria proteger, hoje, que justamente chegou na população mais pobre, ou seja, há algo para se pensar, né? O Estado tinha que ter dado condições, no momento adequado, que as pessoas se protegessem, né? E ele não deu. Enfim, então... E voltar atrás agora vai ser muito mais complicado também, porque a gente também não pode cair... É claro que economicamente a gente está vendo que é complexo, né? Enfim, mas é muito triste isso tudo, né? Mas eu espero, como a gente falou aqui, que a mobilização de favelas, isso tudo, a gente possa trazer um debate mais qualificado nisso tudo e que a gente não venha culpabilizar quem mora na rua por estar na rua, né? Como a gente escutou aí da mulher do Dória, né? Sim, mais alguém, pessoal? Senão eu passo a fala para a professora Cindeli. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Noélia Rodrigues, faço parte do coletivo, né, de Educação Popular e Libertária, sou educadora popular com muito orgulho. Trabalho também no NEAD da PUC-Rio, né, um núcleo de educação de jovens e adultos, e a gente trabalha com a alfabetização de jovens e adultos, né, pré-vestibular comunitário, popular e social, e a gente fica, né, muito, muito triste, né, quando a gente vê hoje ainda o IBGE colocando que a favela, eu sou moradora aqui do Parque da Cidade, e isso me deixa muito com nó na garganta, literalmente, né? Parque da Cidade, para quem não sabe, é uma favela anexa à favela da Rocinha, né? Eu sou cria de Madureira, mas moro aqui há uns bons anos. E aí a gente vê ainda no IBGE, né, as favelas serem caracterizadas como aglomerados subnormais. Isso para a gente é uma afronta, né? A gente vê isso como realmente a própria instituição governamental rotulando, exotizando. E se vocês entrarem no site do IBGE e colocarem o que está lá a descrição, o que é aglomerado subnormal. Eu não vou ler aqui, eu espero que vocês possam ter acesso para quem já não viu e já não criticizou isso. A gente precisa problematizar, porque tudo cai na conta da favela. Inclusive, a falta de consciência, né, com relação à Covid-19, porque a favelada não tem consciência. Não, mas os inocentes do Leblon é que tem, né? Os inocentes do Leblon que estão lotando os bares, estão ali aglomerados. Aquilo é um aglomerado subnormal, né? Enquanto isso, o povo da favela, o povo da periferia, né, do Brasil, e não só do Brasil, né, da América Latina como um todo, está se virando, é um nós por nós, né? O que eu posso fazer para ajudar? Arrecadando cesta básica, fazendo vaquinha, quer dizer, onde o governo não atua, onde o Estado não está atuando, nos conglomerados subnormais, o nós por nós está atuando. Então, a gente vê várias frentes, né, no Alemão,
na Maré, em Acari, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Cabula, em Salvador. Então, assim, a gente percebe que se a gente não fizer, o Estado não vai fazer. E o Estado sempre botando na conta do favelado. Aí vem uma mulher dessa, uma dondoca dessa, dizer, não, mas está na rua quem quer. Quer dizer, então, o morador em situação de rua também é criminalizado. Ou seja, é um pacote de perverso, né, de criminalização da pobreza, que eu fico, assim, muito indignada, sabe? Eu fico de uma maneira que eu não consigo... Realmente, assim, a gente luta, né, a gente faz educação popular nos nossos espaços, mas a gente fica ainda tendo que lidar com o óbvio, sabe? Você acha, quando você vê um vídeo daquele, você acha, não, essa mulher tá de sacanagem, isso aí né, é um meme. Não é. É como a elite brasileira pensa a pobreza. Né? E são essas pessoas que fazem política pública, sabe? São essas pessoas que estão no poder. Então, assim, é uma angústia que eu compartilho aqui com vocês, que a gente, por mais que a gente faça, parece que a gente tem um ranço na estrutura, parece não, a gente tem, né? Que é o racismo, né? O classismo, que é a misoginia, né? Que é o patriarcado, que é difícil da gente romper, sabe? Difícil da gente dizer assim, não, agora o Brasil está avançando. A gente teve avanços, sim, com certeza, óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Mas, assim, a gente está vendo também quanto de retrocesso a gente está tendo, né? Inclusive por essa questão, por essa via, né, das políticas públicas. Então, era só uma reflexão que eu queria fazer aqui, e já agradecendo esse espaço, que, assim, muito bacana. Eu entrei um pouco depois que eu vi, mas, assim, muito, muito importante, né, e emergencial essa roda de conversa que vocês promoveram. Parabéns aí. Excepcional, Noélia. Eu te acompanho pelo Face, sei do teu trabalho também, muito bom. Cindelir, passa a palavra agora. Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Eu estou dando boa tarde de novo, porque no início o computador deu um problema e aí eu não consegui fazer a apresentação, então agradeço imensamente a Daniel, que ficou com essa tarefa também hoje, de dar o pontapé inicial aqui, porque meu computador resolveu dar um problema, um chiliques, enfim, coisas da tecnologia, da gratidão de tê-los aqui, né? A gente, a esse horário, 2 horas de live, o Rafael, essa pessoa que fantástica, a gente fica horas ouvindo, né, o cabelo dele, porque a gente vê essa pessoa séria e não sabe o quão alto astral, brincalhão, então eu vou aproveitar esse alto astral dele e terminar também brincando um pouco com o Rafael, porque a gente conhece, sabe que ele é extremamente brincalhão. Rafael, o cabelo secou aqui na live, né? Ele chegou todo engomadinho, todo o cabelinho molhado, tinha tomado banho, o cabelo chegou assim. Ó. Olha só, o negócio tá feio, ó. Tá feio, ó. 5 meses sem cortar cabelo, tá ruim. Pois é, né, Rafael? Então, a intenção não é te colocar para baixo, não, é muito pelo contrário, eu sei do que é você. Então, terminar essa live também nesse alto astral que o Rafael sempre nos proporciona, nesse sentido, fazendo essa pequena provocação no sentido de homenagear você, né, de dizer que a gente gosta dessa sua brincadeira, desse alto astral. O tema é muito denso e você trazê-lo, obviamente, dúvida de que você ia trazê-lo com muita propriedade, e também com esse tom, né, de brincar com o que está posto, né, de trazer também um lado alto astral. Então, por isso que eu estou brincando, ele faz isso com a gente o tempo todo, né, Valéria, Heloísa, a gente que está em reuniões de professores lá na PUC sabe o quanto, quando o Rafael não está por algum outro compromisso, às vezes ele está, né, com bancas e alguma outra, o aula, ele não está, ele faz uma falta incrível nos momentos de reunião, porque a pessoa que anima. Então, nesse sentido, eu queria te agradecer imensamente, Rafael, foi uma brincadeira cabelo, só para lembrar esse seu jeitão também. Agradecer a todas e todos aqui presentes. De fato, como o Dani analisou, a gente chegou a mais de 50 pessoas num sábado, né? E aí as pessoas perguntam por que sábado. É sempre bom reforçar que sábado é o dia que a gente tem a especialização lá em Caxias, né? A especialização em assistência social e direitos humanos. Nesse momento, a gente não está tendo presencialmente, então a ação desses ciclos de debate foram
com os professores que iam presencialmente, inclusive algumas das alunas e alunos colocaram aqui no chat que não vê a hora de Rafael presencialmente, porque ele também estaria escalado para esse semestre, né, com a turma, mas muito em breve a gente acredita que a gente vai estar, né, claro que em condições, a PUC não autorizou, assim como o MEC, a gente não vai voltar enquanto não tiver condições mínimas, né, ou não sei nem se é mínimas, mas as condições reais de a gente poder ter segurança para retomar essas atividades presenciais. Então, até segunda ordem a gente não tem essa previsão, e a gente tinha falado de voltar em agosto, mas não tô apostando nisso, infelizmente. Enfim, Oficialmente, para dizer que desculpa, oficialmente já tem uma fala da PUC que não voltaremos. Tá na página da PUC, e aí eu acho que ela também se estende ao processo da especialização lá em Caxias. Tá? Obrigada, Valéria. Boa lembrança essa coisa de ter já oficialmente, é verdade. Então, assim, por conta disso, a gente teve por sugestão da professora Heloísa Mesquita, na provocação com os alunos, ela seria a professora que entraria no sábado, e no dia 13, antecedendo a entrada da Heloísa na sala de aula, a gente teve, então, uma determinação correta da PUC de paralisar as atividades em função do coronavírus. A Heloísa iria entrar e ela sugeriu, então, um bate-papo com a turma no Zoom, e nesse bate-papo a gente, então, pensou nessas lives e aí eu quero aqui já agradecer aos professores todos. Então, a gente começou com a Ariane, né, no Dia Mundial do Refugiado, ela falando de refugiado, o professor Antônio trazendo o debate famílias, Rafael falando de favelas e potencialidades, né, nas favelas, e semana que vem a gente fecha esse primeiro ciclo. Nosso desejo é de continuar ciclos, mas esse primeiro ciclo a gente fecha semana que vem com professora Giovana e professora Heloísa falando da atuação no SUAS e do financiamento no SUAS. Né? Então, esses 4 encontros que seriam os professores que estariam na especialização esse semestre. Então, dessa forma, eu queria agradecer imensamente, contar com vocês todos e todas no próximo sábado, agradecer ao professor Rafael e ao Daniel pela brilhante condução hoje, né? A gente convida eles a imediatamente, então isso é muito positivo. Não tenho nem palavras para agradecer a todos vocês e me despedir. Até semana que vem, gente. Rafael, alguma fala de despedida para a gente encerrar? Acho que ele caiu. Acho que ele acabou caindo. Mas tchau, gente. Então, bom final de semana. tchau a todos. Tchau.